Olá, tudo bem? Agora sim, hein? Então tá ótimo. Governo Luiz Inácio Lula da Silva, 2003, 2011. Ó, sai o governo do intelectual, entra o governo do operário, que também era intelectual. Provou isso, né? O Lula já entraria para a história só por conta disso, né? Primeiro presidente que vem aí diretamente da classe operária, inclusive um líder sindical. Temos alguns aspectos negativos, alguns aspectos positivos para colocar nesse que nós chamamos aqui de resumo. Então, a primeira coisa a discutir é o tal do presidencialismo de coalizão, que na verdade é quando o presidente precisa muito, né, de ter uma base de sustentação no Congresso. Sem essa base ele não consegue governar. O problema surge justamente quando esse congressista está preocupado muito mais com suas vantagens pessoais do que com os projetos em si. É o quiprocó, como se fala, toma lá da cá, que existiu durante muito tempo, que ficou visível na compra de votos da reeleição no governo FHC e que agora aparece no governo Lula com o nome de mensalão. O que significaria isso? Mensalão é de mensal, né? Então é um pagamento mensal que se fazia aos deputados para que eles votassem a favor do projeto ou dos projetos. Isso foi feita uma denúncia por um parlamentar do PTB que estava sendo condenado, julgado por corrupção e que fez isso daí, que denunciou isso. Sem provas, inclusive, mas que foram aparecendo, né? Aqui lá um outro caso. Foi feita uma comissão, isso foi em 2005, isso vai até 2012. A comissão praticamente não é inconclusiva, não consegue provas reais de nada disso. Mas o Supremo Tribunal vai fazer o julgamento, vai até o fim, algumas pessoas acabaram presas, boa parte delas já foram soltas justamente pela falta das provas. O que importa é que o tal escândalo do mensalão, sendo real, sendo uma armação política, aí não importa aqui para nós, esse escândalo vai atingir o parlamento, né? É mais uma desmoralização dos deputados e senadores, mas não atinge o executivo, do jeito que atingiu, por exemplo, o Collor, porque lá no Collor você via, tinha um ganho pessoal da equipe dele, né? Não só do presidente, mas daqueles que estavam no topo ali do poder. Aqui não, fica só nos parlamentares. E o sucesso, por que o sucesso do governo Lula, por que ele passou a ter um índice tão grande de aprovação? Bom, primeiro o governo aí vai ter uma economia baseada na distribuição de renda. A preocupação do Lula vai ser ter essa distribuição de renda a partir do crescimento do mercado interno e não a partir do fluxo do mercado externo, que era a base do governo FHC. Então, preocupação maior com o mercado interno do que com o mercado externo. Não é que se esqueceu da parte externa. Inclusive, a política externa do Brasil foi bastante elogiada. O Brasil deixou de ser tutelado, vamos dizer assim, né, pelos Estados Unidos, não rompeu com os Estados Unidos, não rompeu com ninguém, para dizer a verdade. Passou, na verdade, a ser protagonista. Muitos falavam, imagina, o Lula não sabe falar, um operário, vai dar vexame. Pelo contrário, cansou de receber elogios e títulos, etc., não só por aquilo que ele falava, mas por aquilo que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, externamente, estava razoavelmente tranquilo o governo. E internamente, nosso texto fala aí dos projetos sociais, tá? Então, o que nós temos aí? Tem muita coisa, é o resumo, já repito. Então, vamos lembrar algumas das questões que podem ajudar como conquistas. Pensa em emprego. Comparando com o governo anterior, o governo FHC, nós tivemos 2 mandatos, 5 milhões de empregos criados. Não é pouco. No governo Lula, 2 mandatos, 15 milhões, 15
bilhões de empregos criados. O salário mínimo teve um aumento de mais de 70% acima da inflação. Chegou o aumento ser maior aqui do que 40 anos atrás. Né? O desemprego caiu. Eu anotei aqui, tá bom? A nossa 30 milhões de pessoas das classes D e E subiram para a classe C. D e E, gente, a fome, a miséria e tal, subiram para a classe C. Tudo bem que alguns lá da classe B falaram assim, isso aqui é perigoso, né? Estão mexendo com meus privilégios ou vantagens. E mesmo alguns da classe C não gostaram da presença popular tão próxima, infelizmente. Mas houve isso daqui. A balança comercial favorável na época do governo FHC era de 9 bilhões de dólares. No governo Lula foi para 260 bilhões de dólares. Então foram avanços inegáveis, né? Não tem como negar, isso aqui são fatos. Aí tem a criação do ProUni, da Enem, essa coisa toda. Mas, com certeza, o que ficou mais marcante aqui foi a tal da política social a partir do projeto do Bolsa Família. Então, a Bolsa Família, que é um projeto social para aqueles que estão em situação praticamente de miséria, né? E que muita gente criticou, até hoje alguns criticam. Imagina, esse povo aí quer esse dinheiro, não vai querer trabalhar nunca, etc. Eu sempre lembro aqui do New Deal, quando, lembra Roosevelt? Teve aquela parte social lá, tinha salário de desemprego, leis trabalhistas. Muitos falavam também que aquilo era um absurdo. E olha só o que virou. Mas para quem recebe é muita coisa e valeu a pena. E esse programa aqui ganhou repercussão internacional. Nasceu da proposta inicial, que era o programa Fome Zero, mas que acabou virando o Bolsa Família. Houve um aumento do consumo e, por incrível que pareça, um dos destaques do governo Lula foi justamente a criação de universidades. Por que assim, esse destaque? Porque no governo anterior, que era do intelectual, isso não aconteceu. Foi acontecer justamente do governo do operário. Então, no governo Lula teve uma distribuição da riqueza, vamos dizer assim, né? Mais comida no prato do trabalhador. Mas não faltou uísque lá no copo do capitalista. Então você vai entender que houve uma certa distribuição de renda, mas não houve essa divisão de riqueza. O governo Lula não produziu nenhuma mudança na estrutura da sociedade. Então ele estava no governo, mas ele não estava com o poder. O poder econômico continuou com os grupos que estiveram no poder todo esse tempo. Por isso que eu não vou falar, ele plantou socialismo, não tem nada a ver, tá? Mas houve essa grande melhora e não tinha. A proposta do PT enquanto partido é uma proposta socialista, mas não é, o que aconteceu exageradamente, né? Houve aí, nesse período também um avanço de movimentos sociais, passaram a serviço de forma não criminalizada, como era normalmente vista. Então, movimento de trabalhadores, de estudantes, de feministas, ambientalistas, LGBT, sindicais, etc. Tá? O governo Lula terminou com um índice de aprovação muito grande. Então, ele foi eleito por 2 mandatos e quando ele sai, ele consegue ainda eleger o seu sucessor, que vai ser a Dilma Rousseff. Olha, a Dilma ela era doutora, ela tinha sido militante política contra a ditadura, né, lutou contra a ditadura, mas nunca tinha participado de processo eleitoral. E mesmo assim, ela acaba sendo eleita e entra para a história como a primeira mulher a ser eleita
presidenta do Brasil, como ela gostava de falar, e por 2 mandatos, tá? O primeiro contra o Serra, o segundo contra o Aécio Neves. E o Aécio Neves, que inclusive foi também acusado aí de corrupção e tudo mais, tá bom? A Dilma, me parece que o nosso texto não vai trabalhar muito com ela, né? Vai parar aqui no governo do Lula, então ela vai ficar até 2016. 2016 tem aquele processo que para alguns legalmente chamado de impeachment, para outros um golpe para tentar impedir a continuação do governo popular e uma possível eleição do Lula na próxima, né, depois do mandato dela. Isso é outra discussão. Chegamos até aqui. Eu vou mandar alguma das respostas das aulas, né, que eu acabei não falando aqui, no Zap. Ou se der, eu coloco como complemento aqui daqui a pouquinho, se tiver o tempo, tá bom? Fora isso, acabou a última aula de história do curso terceirão. Foi uma honra. Até a próxima.